Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Nós te louvamos, te agradecemos, porque durante todo esse ano o Senhor esteve conosco, nos ensinando, nos instruindo, guiando, Senhor Deus, os nossos passos através da Tua Palavra durante todas as ministrações que nós tivemos neste ano. Nós somos muito gratos a Ti por isso. E hoje, Pai, nesse último culto desse ano, que o Senhor Deus esteja aqui presente, que possamos sentir a Tua presença do Senhor falando aos nossos corações e que possamos sair daqui, Pai, reanimados e fortalecidos pelo Teu Espírito. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, último culto do ano de 2023 e nós pensamos assim: quanta coisa aconteceu na nossa vida durante esse ano. Nós, como foi falado agora há pouco, vamos ter um tempo depois do almoço para compartilharmos. Mas imaginem se nós fôssemos compartilhar todas as coisas que Deus fez por nós. Nós iríamos ficar aqui dias, né, para que a gente pudesse estar falando isso. Mas se a gente for parar para refletir, poderíamos ter pessoas neste ano que tiveram um ano muito difícil. Pessoas podem ter um ano que tiveram perdas, tiveram tristezas muito grandes. Para outros, pode ter sido um ano desafiador, em que eles viram obstáculos, mas puderam superar esses obstáculos. Para outros, pode ter sido um ano mais tranquilo. Nós vivemos fases diferentes na nossa vida, então esse ano de 2023 pode ter sido bom, pode ter sido difícil, pode ter sido mais ou menos, pode ter sido de várias formas. Mas uma coisa é certa, independentemente de como que foi o ano de 2023, nós podemos ver a mão do Senhor nos ajudando, cuidando e protegendo de nós em todos os momentos, e é por isso que nós chegamos aqui. E quando a gente consegue ver a mão do Senhor sobre a nossa vida, nós, por mais que possamos passar por dificuldades, ou perdas ou situações adversas, nós conseguimos ver a proteção do Senhor sobre nós, o cuidado e o amor do Senhor sobre nós, nós conseguimos ser gratos a Ele por aquilo que Ele tem sido e aquilo que Ele tem feito por nós. E na Bíblia não foi diferente. Na Bíblia nós vimos várias pessoas que entoaram cânticos ao Senhor. Eles passaram por momentos diferentes, mas em cada um desses momentos, eles puderam cantar a Deus, agradecendo a Ele por aquilo que Ele fez na vida desses personagens da Palavra de Deus. Como nós poderíamos ver muitos personagens e ver cada um dos agradecimentos de todos esses personagens, mas nós vamos focar em apenas alguns. O primeiro que eu quero ver com vocês está lá em Êxodo, no capítulo 15. Enquanto os irmãos estão abrindo em Êxodo capítulo 15, eu vou contar para vocês o que está acontecendo aqui. O povo de Israel, eles saíram do Egito e eles estão caminhando no deserto. E quando eles estão caminhando no deserto, eles se deparam com o mar. E aí eles falam assim: para onde que nós vamos? E aí eles olham para um lado, olham para o outro. Quando eles olham para trás, sabe o que está vindo? O exército de Faraó está vindo buscar eles, porque o Faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Israel ir embora. E aí então o exército de Faraó está atrás chegando, eles olham para um lado, olham para o outro, não tem saída, olha para frente, tem um mar. E eles veem essa situação e eles falam assim: e agora? Nós estávamos escravos no Egito e agora nós chegamos nessa situação e nós não sabemos para onde nós vamos. O que vai acontecer? E aí eles chegam para Moisés e o que eles fazem? Ah, Moisés, agora a gente vai morrer, e aquela coisa toda, tal. E aí Moisés clama a Deus e Deus fala assim: diga ao povo que marche. E eu creio que quando Moisés falou assim: gente, vamos andando aí o pessoal ia falar assim: ou a gente morre afogado pela água, ou a gente morre pelas lanças de Faraó. Nós vamos morrer de qualquer jeito. Mas a Bíblia diz que Deus pega e faz com que o mar se divida e o povo consiga passar a seco. Isso nunca tinha acontecido antes. E as pessoas, então, elas passam por este mar, mas aí o exército de Faraó fala assim: vamos atrás deles. Vamos buscar esse pessoal. E aí eles vão entrando também dentro do mar para poder pegar o povo de Israel. E o povo de Israel ali, ó, correndo para sair do outro lado do mar.
E de repente, quando todo o povo já passou o mar, e o exército de Faraó está no meio do mar para chegar, Deus fecha aquelas águas e todo o exército de Faraó perece naquele mar. Então a gente vê assim, ali, até o Mar Vermelho, as pessoas, os povos de Israel, estavam sobre a possibilidade de poder voltar para onde eles estavam. Depois disso, quebra-se essa ponte e agora eles vivem uma nova parte da vida deles. Agora não tinha como voltar mais. E agora eles estão vivendo uma nova parte. Deus livrou todos eles dos seus inimigos. Por conta disso, então, Moisés canta a Deus por essa vitória que ele dá ao povo de Israel, que está lá em Êxodo, no capítulo 15, começando a partir do verso 1, e diz assim: Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Então você vê, e aí o texto continua, né? Mas olha só, eles estavam com uma situação muito complicada. Não via luz no fim do túnel, mas Deus providencia para eles uma saída. E por Deus ter providenciado para eles uma saída, eles cantam a Deus por aquilo que Deus fez na vida deles. E às vezes, queridos, nós estamos numa situação em que nós não vemos uma luz no fim do túnel. Às vezes, esse ano de 2023 foi um ano assim para você. Às vezes você estava assim, você falou assim, meu Deus, e agora? E agora? E de repente você vê Deus abrindo uma portinha ali, que você nem pensou que ela poderia acontecer, e aí você fala assim, Senhor, muito obrigado, é por aqui que eu vou seguir, e aí de repente você vê as coisas acontecendo, por quê? Porque é o Senhor que faz as coisas acontecerem para os seus filhos. E a gente pensa assim, Deus, ele viu a situação e Deus ajudou, porque eles clamaram ao Senhor e o Senhor os ouviu. Mas tem uma outra pessoa que também cantou a Deus. Essa outra pessoa está lá em Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, eu vou contar para vocês o que está acontecendo aqui. Então havia duas mulheres. Essas duas mulheres eram casadas com o mesmo homem. E este homem amava mais uma mulher do que a outra, mas essa mulher não podia dar filhos para ele. E aí o que acontecia? A outra mulher, ela ficava tirando sarro dela, falava assim, eu tenho filhos e você não tem. E isso acontecia um ano, isso acontecia outro ano, isso acontecia outro ano. E além disso, naquela época, se uma mulher não desse filhos, ela era rejeitada pela sociedade. Era uma mulher em que as pessoas achavam que Deus havia amaldiçoado essa pessoa, porque Deus fechou o ventre dessa pessoa. Então ela tinha uma rejeição pela sociedade, em que quando ela passava o pessoal, olha, essa daí é estéril, aquela que não tem filhos, Deus não abençoou essa mulher. E ela convivia com isso. Todos os dias ela passava por essa situação. E quando ela chegava em casa, em vez dela chegar em casa e ali ela encontrar paz, não, ela chegava em casa, tinha outra que ficava tirando sarro dela por ela não ter filhos. E ela foi carregando isso por um tempo, e foi carregando isso por um tempo. E a palavra de Deus diz que eles iam ao templo de tempos em tempos, e aí lá tinha aquele banquete em que a família tinha que comer todos juntos. E aí ela não queria comer, ela não sentia prazer estar ali, porque algo lhe faltava na vida dessa mulher. E uma dessas situações, ela pega e se retira e vai ali ao templo a orar. E ela começa a orar, e o sacerdote olha e fala assim, essa mulher está bêbada, né? E aí ele chega para ela e fala assim, deixa o vinho de você, menina, você está bêbada. E aí, olha só, uma mulher rejeitada pela sociedade, sendo zombada na sua própria casa, chega para o sacerdote e o sacerdote ainda acha que ela está bêbada. E aí ela fala assim, não, meu senhor, não é isso. É que eu ando muito angustiada, e eu ando angustiada porque está faltando uma coisa para mim. E aí esse sacerdote fala assim, olha, faz o seguinte, volta para sua casa que Deus vai conceder aquilo que você precisa.
E aí sabe o que acontece? Ela volta para casa, passa um tempo e Deus concede um filho para ela. E ela então se torna mãe do grande sacerdote, juiz e profeta Samuel. E aí então o que acontece? Quando Deus concede a ela um filho, ela canta ao Senhor. E isso está lá em 1 Samuel capítulo 2, começando a partir do verso 1, diz assim: E Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que saiam da boca, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa a sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham para comida. E os que andavam famintos não têm mais fome, e até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinham muitos filhos perde o seu vigor. Você vê que ela exalta o Senhor e fala assim, olha o começo, como ela diz, a minha força está exaltada no Senhor. O verso 2, ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Quando ela vê que aquela situação que ela passava, aquela rejeição que ela tinha, aquela zombaria que acontecia, e ela queria muito uma coisa, mas ela não poderia conseguir, Deus concede para ela, Deus abre o ventre para que ela então possa ter um filho, e ela diz assim, eu exalto o Senhor, porque foi o Senhor que fez. Não tinha outra forma disso acontecer, mas foi o Senhor que proveu algo do nada. Não tinha chances de algo acontecer, mas Deus faz o impossível acontecer na vida desta mulher. E às vezes, no nosso ano de 2023, nós tivemos situações parecidas. Nós poderíamos estar rejeitados, nós poderíamos ter sido zombados pelo lugar onde nós estávamos, até mesmo dentro da nossa família, poderíamos ter passado por perseguições e situações assim, e a gente não via Deus, às vezes, agir, mas num determinado momento, Deus agiu na nossa vida e fez com que a nossa história pudesse ser mudada, porque quando Deus resolve fazer alguma coisa, queridos, não há ninguém e nem nada que possa impedir Deus de fazer. Mas tem um outro que cantou. Aliás, esse rei Davi, ele fez um monte de... Tanto é que tem vários salmos de Davi. Mas nós vamos ver uma situação que está lá em 2 Samuel, capítulo 22. O que está acontecendo aqui, o rei Davi, a gente pensa assim, né? Nossa, o homem segundo o coração de Deus, né? O grande rei Davi. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Davi. Ah, queridos, esse rapaz sofreu bastante para poder chegar onde ele chegou. Para os irmãos terem uma ideia, ele estava numa família, e nessa família resolvem fazer uma festa porque o sacerdote foi lá visitar eles. E o sacerdote foi lá visitá-los para quê? Para poder eleger o novo rei de Israel. E aí sabe o que acontece? Jessé junta todo mundo e fala assim, vamos fazer uma janta bacana aqui, porque hoje o profeta está conosco. E aí sabe o que acontece? O profeta fala assim, manda trazer os seus meninos, porque... Deus vai eleger quem vai ser o próximo rei de Israel aqui. Aí chega o primeiro, cara fortão, altão, e aí o profeta, o Samuel, fala assim, eu acho que é esse. E Deus fala assim, não é esse aí não. Esse aí, ele pode parecer rei para você, mas para mim não é. Eu olho o coração, eu não olho a parte externa. Manda outro. E aí foi passando outro, e foi passando outro, e foi passando outro. Até que acabaram-se os filhos de Jessé. E aí o Samuel fala assim, ô rapaz, acabou seus meninos? Porque não é nenhum deles. Aí Jessé fala assim, então, tem mais um. Mas esse mais um nem foi convidado para a festa. Esse era Davi. Nem foi convidado na festa da própria família dele. Aí tá. Aí ele é ungido rei, ali os irmãos conhecem. Aí ele pega e vai, e tem uma guerra que está acontecendo entre os filisteus e o povo de Israel.
E um gigantão enorme fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, em vez de todos nós guerrearmos com todos vocês, eu guerreio pelo meu lado e vocês escolhem algum aí do lado de vocês para guerrear também, vai ser homem a homem, e deixa os outros para lá. Mas o cara era enorme, ele era gigante. E a Bíblia diz que o povo de Israel tremia de medo daquele gigante enorme. Nisso daí, sabe o que acontece? Davi aparece lá, porque o pai fala assim, ó, vai levar comida lá para os seus irmãos. E aí ele chega e fala assim, quem que é este incircunciso que ousa afrontar o Deus de Israel? E aí os irmãos falam assim, o que você está fazendo aqui, Davi? Vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. O que você está fazendo aqui, menino? E aí ele entende que aquela guerra não seria uma guerra humana, mas era uma guerra de Deus. E aí ele pega e se candidata a guerrear e ele ganha essa guerra. Ele ganha de Golias e ele começa a ficar famoso. Só que quando ele começa a ficar famoso, Saul, que era o rei, começou a ficar com inveja dele e começou a perseguir ele. E aí começa a história de Davi, quando as pessoas pensam assim, o grande rei Davi, mas ele foi perseguido pelo seu próprio rei. Olha que coisa, porque o rei tinha inveja dele. E ele teve que fugir várias vezes, ele se escondeu num monte de caverna, ele teve que ir até para outros lugares, outros países, porque queriam pegar ele e queriam matá-lo. Esse foi o começo da história de Davi. Só que quando ele se torna rei, muitos dos povos vizinhos continuavam querendo fazer guerra contra o povo de Israel. Então a vida de Davi foi guerra atrás de guerra, foi perseguição atrás de perseguição. Essa foi a vida do homem segundo o coração de Deus que a gente vê lá. Essa parte a gente não lembra, né? Mas a gente pensa assim, o grande rei Davi foi o grande rei Davi, mas ele teve muitas dificuldades, muitas lutas, muitas perseguições. Mas mediante a toda essa vida, esse contexto, esse cenário da vida dele, ele consegue olhar para Deus e ele consegue fazer um monte de salmos agradecendo a Deus por o que Deus era para ele. Mas ele tem um cântico, e o cântico é, depois de algumas guerras que ele tinha travado, normalmente era contra os filisteus, que é isso que aconteceu aqui em 2 Samuel, ele canta a Deus por o que Deus fez para ele. Então olha lá, 2 Samuel 22, a partir do verso 1, diz assim, Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor os livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Lembra? Até Saul perseguia ele. E ele disse, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Impressionante, né? Ele vê, olha, uma vez que a gente conta o contexto da vida de Davi, quando a gente lê esse texto, a gente consegue entender a situação que ele estava vivendo. Mas ele diz assim, a minha rocha é o Senhor, o meu escudo é Ele que me protege, é Ele que me sustenta, é Ele que está comigo em todo o tempo. Porque quando ele olhava para as situações, ele falava assim, eu não tenho para onde escapar. Eu vou morrer por todos esses inimigos que estão aqui comigo. Mas aí ele deixa de olhar para essas circunstâncias e ele se apega no Senhor e fala assim, não, é Ele que me sustenta, é Ele que me guia, Ele é o meu escudo, Ele é a minha proteção e é nele que eu vou me apegar. Não é nessas situações todas que tem acontecido. E provavelmente, queridos, nesse ano de 2023, podemos ter sido perseguidos no trabalho, podemos ter sido perseguidos na escola, na faculdade, podemos ser perseguidos na própria família, podemos ser perseguidos na vizinhança, podemos ser perseguidos em tantas situações, podemos ter tido várias aflições nesse ano de 2023, e se a gente olhasse para cada uma dessas situações, talvez você não teria chegado até hoje aqui.
Talvez você teria desistido no meio do caminho. Talvez você não teria aguentado essa situação. Mas quando nós nos apegamos no Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, nós podemos contar com Deus e por isso podemos cantar a Ele pelo que Deus tem feito na nossa vida. Mas não para por aí, né, queridos? Tinha mais uma coisa, que é um outro cântico que nós vamos ver. Lá no Éden, lá atrásão, lá no Éden, o homem peca. O homem está lá no Éden, e está tudo perfeito, e está tudo lindo, maravilhoso, e eu fico imaginando Deus descendo todas as tardes para bater um papo com Adão. Já parou para pensar como é que era? Quando a gente chega em casa, né, a gente fala assim, e aí, como é que foi o seu dia? E lá no nosso caso, a Deise, ela sempre tem muito mais coisa para contar. Então, quando ela fala assim, como foi o seu dia, Deise? Aí a Deise fala, aí eu tenho o meu pedacinho do tempo para contar como é que foi o meu. Mas é gostoso a gente querer saber como que foi o dia do outro, não é assim? Agora imagina Deus chegar para você e falar, e aí, Carlão, como é que foi seu dia hoje? E aí, Felipe, como é que foi seu dia lá? Já parou a pensar? E você ter essa conversa com ele todas as tardes? Isso era fantástico. E aí o que acontece? Eles comem do fruto que não podia comer e eles são expulsos do paraíso. Mas Deus fala assim, olha, vocês têm que ser expulsos desse paraíso porque vocês pecaram, mas um dia vai chegar alguém e esse homem vai resolver essa situação. Esse homem vai religar vocês a mim novamente, mas agora não dá, agora vocês pecaram e não consigo mais ter contato com vocês. Nesse momento, eles perdem o contato que eles tinham com Deus. Mas eles não perdem apenas isso. Quando Deus chega para Adão e fala assim, e aí Adão, o que você fez? Ele fala assim, não, calma aí, eu não tenho nada a ver com isso. Foi ela que trouxe a fruta para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele joga a culpa na mulher. Olha que coisa, né? Até hoje a gente vê essas coisas acontecendo, né? A gente joga a culpa no outro, a culpa nunca é nossa, a culpa é das outras pessoas. Aí chega para Eva joga a culpa na serpente. Quando Adão taca a culpa na mulher, ali já existe uma quebra do relacionamento entre ele e a esposa, porque até então era perfeito, mas ali quando o pecado entrou na vida deles, perde-se o contato entre eles e Deus e perde o contato entre ele e os seres humanos. E a gente vê isso até hoje, né, queridos? Hoje é guerras atrás de guerras, é pessoas querendo passar a perna no outro, é corrupção, é todo mundo tentando levar vantagem. Por quê? Porque não existe mais relacionamento entre pessoas e pessoas. E isso foi quebrado lá atrás. Mas além disso, Deus fala assim, olha, porque vocês fizeram isso, agora, Adão, você vai trabalhar e a fruta e as coisas não vão dar certo. Vocês vão trabalhar muito e vai ser difícil. Agora vai ser camisa molhada, não é? Agora é camisa molhada para você conseguir fazer alguma coisa, porque agora a terra está contra você. A natureza está contra você. Então agora vai ser difícil. Aqui era o paraíso, não era? Mas agora não é mais. Então a natureza fica contra o ser humano naquele momento. Então você fica pensando assim, eles perderam o contato com Deus, eles perderam o contato entre eles, e agora a natureza está contra eles também. Olha que situação. Aí você fala assim, para por aí? Não. Porque quando acontece isso, a Bíblia diz que quando Deus fala assim, Adão, onde é que você está? Sabe o que Adão faz? Ele se esconde. E ele se esconde porque ele diz assim, eu tive medo. E por ter medo, eu me escondi. Até então eles nunca tiveram medo. Olha que coisa, a gente não sabe o que é isso, né? Não ter medo. Pois é, eles não tinham. Mas aí alguma coisa entrou dentro dele e falou, gente, o que é isso? Então o próprio relacionamento entre ele e ele mesmo foi quebrado naquele dia, quando eles pecaram. Então você fica pensando assim, o relacionamento entre ele e Deus, o relacionamento entre ele e o próximo, o relacionamento entre ele e a natureza, e o relacionamento entre ele e ele mesmo, todos esses relacionamentos foram quebrados. Aí você fala assim, nossa, e tem como piorar isso aí? Tem. Porque quando Deus expulsa eles do paraíso, eles foram destinados a viver eternamente longe de Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus para sempre. E não tinha mais como o ser humano resolver essa situação. Mas Deus fala assim,
Mas vai vir alguém, e este alguém vai resolver essa situação. E passa-se um dia, passa-se um mês, passa-se anos, passam-se 10 anos, passam-se 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, e eles estão, um dia vai chegar alguém, e esse alguém vai resolver essa situação. E eles porque eles não conseguiam voltar a ter o relacionamento com Deus como eles tinham antes. Eles tinham que ir até o sacerdote, e o sacerdote falava com Deus, Deus falava com o sacerdote falava com o povo, ou faziam isso com o profeta, mas eles não tinham mais ligação com Deus. E 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, e o tempo foi passando em nada, até que chegou nesse tempo aqui de Lucas. Então, uma vez contando esse contexto e essa situação que a humanidade estava passando, vamos ver aqui o que acontece. Aqui, Zacarias canta a Deus. E Zacarias canta a Deus, sabe por quê? Porque ele e a esposa não tinham filhos, mas Deus visita a esposa de Zacarias e ela tem um filho. Mas esse filho não é o Messias, ele é o precursor, ele é aquele que iria abrir as portas para que o Messias pudesse chegar e todos aceitá-lo como Messias. E aí este homem que tinha essa visão dessa profecia que Deus tinha feito lá no Éden, quando ele entende que ele faria parte desse processo da salvação, por causa do filho dele, então ele canta a Deus. E ele canta assim, Lucas capítulo 1, a partir do verso 67, ele diz assim, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação da casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade pela boca dos seus santos profetas. Então ele sabia que Deus havia prometido um Messias lá atrás, e ele fala assim, agora está chegando isso. Olha lá o 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre da mão dos inimigos, nos adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, agora ele está falando do filho dele, não de Jesus, será chamado profeta do Altíssimo, que precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Ele sabia que Jesus viria e Jesus traria essa salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graça é a profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, quando ele entende a situação que estava acontecendo, e que agora o Messias chegar, ele fala assim, Senhor, agora vai, porque agora Jesus entra em ação. Jesus, então, João Batista, ele anuncia Cristo, e chega um determinado momento em que João Batista está ali pregando, e está ali falando, e está ali batizando as pessoas. Ele está fazendo isso, e de repente, ele para tudo e fala assim, opa, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus vem e se apresenta a todas as pessoas, João Batista batiza Jesus, e Jesus então começa o seu ministério, e Jesus então ele mostra o caminho de volta ao Pai. Então a gente pensa assim, Jesus deixou toda a glória dele para vir a este mundo, para mostrar quem Deus é para nós, e mostrar qual é o caminho de volta para ele. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Ele entrega a vida dele na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter vida, porque nós não tínhamos vida antes. Jesus diz assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, uma vida completa. Ele morre na cruz para que você possa ter vida, mas não uma vida qualquer, mas uma vida completa.
e Ele convida você a querer viver para Ele para sempre. Ele vem e restaura todas essas ligações que haviam sido perdido lá atrás. E a partir de então, nós podemos ter uma vida completa com Ele. E quando a gente olha para esse ano de 2023, a gente pode pensar assim: Senhor, muito obrigado por nós termos mantido a nossa fé no Senhor nesse ano de 2023. Muitas tentações surgiram para que nós nos desviássemos da fé. Com certeza isso aconteceu. Muitas situações podem ter acontecido que pudessem enfraquecer você na fé. Mas se você está aqui hoje, queridos, então é porque você manteve firme na fé que o Senhor colocou no coração de cada um de vocês. Então, por isso, quando nós pensamos em como foi esse ano e todas as possibilidades contrárias de querer nos afastar de Deus, e todas essas possibilidades nós não acatamos, mas nós ficamos firmes na palavra do Senhor e chegamos até aqui, nós podemos ser gratos a Ele por aquilo que Deus fez por nós nesse ano de 2023. Por mais que as adversidades aconteceram, por mais que as tentações de nos tirar do caminho de Deus aconteceram, nós permanecemos firmes no Senhor. E isso alegra o nosso coração. Por isso nós podemos olhar para este salmo e pensar como eles pensaram também. Esse salmo é um salmo de peregrinação. Peregrinação. O povo de Israel, eles peregrinaram por muitas e muitas regiões. Eles saíam e voltavam para o seu povo de novo. Mas aí eles pecavam, aí eles saíam de novo. Depois eles voltavam. O povo de Israel passou por muitas e muitas adversidades. Por muitos e muitos problemas. E quando a gente olha para esse ano de 2023, queridos, nós pudemos ter tido lutas, com certeza. Provações, muitas. Podemos ter tido perseguições, também. Podemos ter tido perdas, tristezas, fracassos. Podemos ter tido vários lutos. Podemos ter tido, com certeza. Pode não ter sido um ano tão fácil para nós nesse ano de 2023. Mas se a gente chegou até aqui, queridos, é porque o Senhor nos guardou, com certeza. O Senhor proveu todas as coisas que nós precisávamos. Ele pode não ter provido o que você queria, mas Ele proveu o que você precisava. Querer e necessitar são coisas diferentes. Deus deu a direção para nós de cada tomada de decisão que deveríamos fazer e por isso nós chegamos até aqui. E Deus nos sustentou em todos os momentos. Então, assim como Deus agiu com o povo de Israel e eles puderam falar que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Então assim, os povos viam, não era eles que falavam, os povos olhavam para eles e falavam assim, olha, o Deus desse povo é diferente. O que esse povo tem que nós não temos? E quando nós olhamos para esse ano de 2023, por todas essas situações complicadas e desafiadoras que pudemos passar, as pessoas podem olhar para nós e falar assim, esse povo tem alguma coisa neles que a gente não sabe o que é. Como é que eles conseguem ficar felizes? Como é que eles conseguem ficar em paz numa situação em que eles possam estar passando? Mas é por quê? Porque nós entendemos que é Deus que tem agido nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por conta disso, queridos, nós pensamos assim, e além disso, além de Deus ter nos abençoado e nos ajudado nesse ano de 2023, Ele ainda concedeu o seu Filho a cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos por Ele e vivermos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança, e é isso que nos mantém firmes na palavra do Senhor, de saber que nós vamos viver com Ele para sempre. Por isso nós podemos concluir esse tempo de dizer que podemos pegar esse versículo e trazer esse versículo para nós. Porque ali ele dizia,
Deus tem feito grandes coisas para nós. Quem disse isso foi o povo de Israel. Mas eu convido vocês a recitarem comigo o que Deus tem feito na vida de vocês. Vamos comigo? Grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso estou alegre. Queridos, quando nós entendemos o que Deus tem feito na nossa vida, nós vivemos de forma alegre. Pode ter situações difíceis, podem ter momentos desafiadores, podem ter momentos em que você não sabe o que acontece, mas quando Deus está conosco, queridos, nós podemos ficar tranquilos que se no nosso barquinho Jesus está conosco, tudo vai muito bem. Lembra daquela música, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Pode vir ondas, vendavais, pode vir tsunamis, pode vir coisas que vier, mas se Cristo está no seu barquinho, queridos, nós podemos olhar para trás e falar: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. E isso vai nos deixar a gente com esse coração grato a Ele, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Nós te louvamos e te agradecemos por esse ano de 2023. Pai querido, nós sabemos que muitas coisas aconteceram conosco, coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos. Passamos por momentos desafiadores, perdas, passamos por momentos em que nós não sabíamos o que fazer, passamos por momentos de provação, podemos passar por tantas coisas. Mas se nós chegamos até aqui, Pai, é porque o Senhor nos sustentou, é porque o Senhor nos ajudou, é porque o Senhor guiou os nossos passos, é porque o Senhor proveu, é porque o Senhor trouxe à existência aquilo que poderia não ter acontecido de outra forma. É porque o Senhor nos livrou de todo o mal e de todo o perigo. E é por isso, Pai, que nós somos muito gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado e engrandecido seja o Senhor Deus, por o Senhor ter agido na nossa vida e através da nossa vida durante esse ano de 2023. Nós somos muito gratos a Ti, Pai, por isso. E que o Senhor receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. No nome do Senhor Jesus. Amém.